Então, beleza, gente. Peguei aqui um catálogo da Begin, que é um fabricante de busway. E aqui a gente vai consultar quais são os padrões existentes de corrente, né, capacidade de condução de corrente, para um busway de baixa tensão. Então aqui, ó, esse aqui é de cobre, mas a gente vai verificar aqui o de alumínio, porque para avaliar essa solução a gente estaria comparando com a utilização de um busway de alumínio. Por quê? Porque ele é mais barato, tá? Ele vai ter a mesma função e ele vai ter um preço mais barato. Então aqui, ó, verificando as características desse material aqui, né, desse busway. Ele é de alumínio. Ele tem aqui, ó, uma tensão de 1000 volts, né, uma capacidade aí de estar funcionando em uma tensão de até 1000 volts, ou seja, ele é de baixa tensão. E indo aqui para as correntes, ó, quais são os padrões encontrados? 630, 800 amperes, 1000 amperes, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000 e 5000 amperes. Qual que seria o que mais se aproximaria ali da nossa corrente de projeto? Seria esse aqui de 3200, né? Porque a nossa corrente aqui, ó, só pegar ela aqui de volta para a gente relembrar, 2.886,67 amperes. Então, o imediatamente maior, né, que atenderia essa situação aqui, seria esse aqui de 3.200, tá? Então, para a gente fazer esse comparativo de preço, para ver aí qual dos dois aí, cabo ou busway, a gente iria estar utilizando, a gente precisaria estar pegando aqui esse busway aqui, ó, de 3.200 amperes. Tá? Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a análise de custos para a tomada de decisão final aí dessa solução. Então, gente, vamos aqui, ó, para a nossa planilha. A gente agora vai aplicar o método AVS, Análise de Viabilidade da Solução. Por que a gente vai fazer isso, gente? Observando tecnicamente essas duas soluções, tanto cabo, a aplicação de cabo aí nessa situação, como a aplicação de busway. Nós podemos ver que tecnicamente essas duas soluções atendem perfeitamente esse projeto, atendem perfeitamente a essa instalação elétrica. Mas o profissional 3D, que é um profissional que vê além do básico, né, um profissional que tem uma visão tridimensional da instalação, ele vai olhar e vai pensar assim, peraí, se as duas conseguem entregar a mesma, conseguem fazer, se essas duas soluções conseguem fazer a mesma entrega técnica, então vou verificar aí qual dessas duas vai apresentar o melhor custo-benefício. Então, nesse caso aqui, é isso que a gente vai fazer agora. Nós já verificamos que tecnicamente essas duas soluções são possíveis. Existe busway de 3.200 amperes e existe possibilidade de eu estar alimentando aí esse trecho com cabos elétricos. Mas o que eu vou fazer agora? Eu vou ver qual dessas duas soluções vai apresentar o melhor custo-benefício. Então, aqui na Elamp é assim que a gente olha para uma instalação elétrica. A gente olha ela como um todo, não só pelo lado técnico, não só pelo lado de projeto, não só pelo lado de custo, tá? Mas a gente vai avaliar todos os ângulos possíveis para que a gente consiga entregar a melhor solução e a mais completa solução para o nosso cliente final. Então, vamos aplicar esse AVS aqui agora. Então, primeiramente aqui a gente vai estar avaliando a solução utilizando alimentadores, alimentação por meio de cabos, né? Primeiro a gente vai estar fazendo a verificação aqui utilizando a alimentação através de cabos, né? Vou colocar aqui assim, alimentação, cabos. E em seguida nós vamos estar fazendo a verificação aqui de custo da alimentação utilizando o busway, tá? E por fim a gente vai comparar esse custo dessas duas soluções para que a gente tome aí a melhor decisão aí no final de tudo. Então, indo aqui para a nossa solução utilizando cabos, a gente vai aqui na nossa seção de infraestrutura e a gente vai ver qual seria aqui o tamanho dessa eletrocalha que a gente precisaria estar colocando aí esses cabos que iriam alimentar esse trecho aí, tá? Então, para isso, eu vou aqui, ó,
na minha aba de infraestrutura, né, na minha seção de infraestrutura. E eu vou aqui colocar que o meu cabo que eu utilizei ali foi um cabo EPR de 1 kV, seção de 240 milímetros. E o número de condutores aqui, ó, a gente viu que seria 7 cabos por fase, vezes 3 fases, né? Mais 7 cabos vezes um neutro, né? Deixa eu colocar aqui o parênteses para ficar organizado, certo? Então, aqui a gente teria 28 cabos. Essa eletrocalha aqui, ela seria o tamanho adequado para estar conduzindo, né? Para estar levando aí essa quantidade de condutores. Seria uma eletrocalha de 150 para 75. Só que é ruim estar utilizando eletrocalha 150 para 75. Eu preferiria estar utilizando aí uma eletrocalha de 200 para 100, tá? Vamos só conferir aqui, ó. A eletrocalha de 100 para 75, de 100 por 75, ela tem essa área útil aqui, ó, 4.500. Se eu quiser estar utilizando uma de 200 para 100, 8.000. Eu poderia estar fazendo essa troca aqui, tá? Comercialmente é melhor de encontrar eletrocalhas com altura de 100, tá? De 50 e 100. Então eu vou preferir estar colocando essa daqui, ó, de 200 para 100, tá? Posso perfeitamente estar fazendo isso. Então, beleza, gente. Voltando aqui para o nosso AVS, para estar levando aí a alimentação elétrica por esse trecho aí que a gente está analisando. O que de material a gente precisaria? A gente precisaria estar utilizando aí os cabos, obviamente, mas se eu vou estar utilizando cabos, o que eu vou precisar para suportar esses cabos? Infraestrutura. E para suportar essa infraestrutura, o que eu vou precisar? Fixações, né? Suportações. Então, para eu calcular aqui qual seria o custo dessa solução, eu preciso ver quanto ia custar esses cabos, quanto ia custar essa infraestrutura, somado aí com essa suportação, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. A gente viu que a nossa eletrocalha ali, que a gente acabou de calcular, ela vai ser de 200 para 100. Então, quais seriam aqui os parâmetros de especificação dessa infraestrutura, né? Galvanização eletrolítica vai estar sendo utilizada internamente, né? Uma edificação. O tipo perfurada. A tampa, sim, vamos considerar com tampa. E a chapa dela, vamos considerar aqui 18. Dimensão, a gente já dimensionou e decidiu que iria utilizar aqui uma 200 por 100. A altura dessa eletrocalha aqui, 100. E a quantidade, a gente vai colocar ela aqui. Qual que é a quantidade? A gente já tinha medido que era 25 metros, 10% de folga, né? Sempre que vai precisar cortar aí a eletrocalha pode perder algumas partes, então é sempre importante estar colocando folga aí nos levantamentos. E aqui, gente, as conexões, vamos dar uma olhadinha aqui nesse AutoCAD, né? A gente estaria utilizando aqui, ó, uma curva vertical aqui, né? Para descer até o transformador, uma curva horizontal aqui e uma outra curva vertical aqui para descer para o painel. Então, aqui seriam duas curvas verticais e uma curva horizontal. Então, vamos lá para a nossa planilha. T não vamos utilizar, duas curvas verticais, duas curvas verticais e uma curva horizontal. Cruzeta não, flange sim, vamos utilizar uma flange. Terminal de fechamento não vamos precisar. Tala para emenda, sim, vamos precisar. Como é que a gente faz a continha aqui da tala para emenda? A gente pega aqui essa quantidade que deu aqui de eletrocalha e a gente divide ela por 3. E em seguida a gente multiplica ela por 2. Por quê? Porque a eletrocalha ela acaba, né, a cada 3 metros. E a gente utiliza uma tala em cada lado da eletrocalha, tá? Para fazer essa emenda aqui.
Então, para cada emenda, a gente utiliza 2 talas, por isso vezes 2. E como a eletrocalha tem um comprimento de 3 metros, então a cada 3 metros eu teria aqui uma emenda, tá? Isso aqui é uma estimativa. Obviamente, se a gente corta a eletrocalha, isso aqui pode mudar um pouco, mas é uma conta que a gente utiliza aí para ter um levantamento médio aí. Sempre gosto de colocar aqui arredondado para cima. Pronto. Temos aqui valor gasto aqui para a compra aqui da infraestrutura. Então, aqui já sai o nosso valor completo para o gasto com fixações. E por fim aqui o nosso cabo, né? Que a gente já tinha mencionado lá. O nosso cabo aqui vai ser de 1 kV, é PR 1 kV. E aqui, qual que seria a seção que a gente estaria utilizando? A gente vai estar utilizando aqui a seção de 240 milímetros, tanto para o fase como para o neutro. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Sempre gosto de utilizar a fórmula arredondar para cima, que a gente vai colocar aqui sempre algumas margens de folga, né? Então, qual seria aqui o meu quantitativo de cabos? A gente viu lá na nossa solução, no cabo que a gente calculou para esse trecho, que a gente iria precisar de 7 vias por fase, né? Como é um sistema trifásico, nós vamos ter 3 fases, então 7 vezes 3 aqui. Mais, vou ter o neutro aqui, 7 vezes 1, 7 vias do neutro. E aí eu somo tudo isso, coloco aqui uma folga de 10%, ponto vírgula 0. Ah, tá faltando aqui qual que é o comprimento, né? Aqui a gente está contando a quantidade de vias, né, final aqui do cabo. Mas aí qual que é o comprimento? A gente viu que era 25 metros, né, que a gente tinha medido. Então, colocando tudo isso aqui, ó, 770 metros de cabo, tá? Beleza, colocamos aqui o cabo, a infraestrutura e as fixações. Quanto que deu aqui a minha solução? Quanto que deu aqui a minha solução? 165.566,76, tá? Então, isso aqui foi o que deu o meu valor aqui da minha solução utilizando cabos. E aqui para o busway, né? Como é que eu vou saber? Isso aqui não é uma coisa que você vai saber compor assim como você faria com cabos, tá? Se você já tem uma proposta, tem como você fazer uma estimativa. Mas não é um preço que você consegue compor da mesma forma que você compõe o preço de cabos. Para o busway, você teria que fazer uma solicitação para um fornecedor que trabalha aí com busway, teria que apresentar aí o projeto, pelo menos um croquis, de como que seria ali feito o arranjo desse busway. Por quê? Porque o busway ele é um material específico, ele tem peças específicas, as peças são feitas sob medida. Então, você não consegue fazer da mesma forma que você faz com uma eletrocalha, por exemplo, né? Que você vai cortando ali a eletrocalha e adequa ali ao tamanho que você precisa. Não. O busway ele já vem todo certinho, as peças, os trechos ali, tudo certinho. Então, para a pessoa orçar direito, para vir ali um preço assertivo, você tem que ter ali uma situação mais organizada, né? Ter pelo menos ali um projeto básico, um croquis, para você apresentar para a pessoa que vai orçar para você. Tá bom? Bom, gente, então vamos dar uma olhada aqui nessa proposta do fornecedor de busway. Eu tenho essa proposta aqui, ó, que eu solicitei para essa situação, tá? E aqui eu vou ter a descrição dos itens e também vou ter aqui o preço da solução, né? O busway, ele é um material específico e ele é vendido já com os tamanhos ali, os comprimentos das peças que são utilizadas ali para fazer a montagem do trecho de busway, ele já vem todo certinho com os trechos do tamanho correto. Ele não é como um eletrocalho, uma infraestrutura, ou qualquer outra peça que você consegue,
eu só tenho espaço até aqui, ou eu quero que ele venha até tal distância, eu vou lá e corto, e aí a vida que segue. Não. Busway, as peças já vêm certas, nos tamanhos certos, então quando a pessoa vai orçar, ela precisa ver ali o projeto básico, um croquis, alguma ideia ali de como vai ser feita o trajeto ali, né, de por onde vai passar o trajeto do busway, para que a pessoa consiga fazer o orçamento, tá? Senão ela não consegue fazer. Então aqui a gente já tinha esse projeto, então foi possível fazer o orçamento certinho do quanto custaria aí as peças necessárias para fazer essa montagem desse busway, tá? Então aqui, ó, veja que as peças, elas são muito específicas, né? Ó, a gente tem aqui cotovelo, reto transporte, né, que seria ali a parte linear do busway. Então, as peças, né, que são muito específicas e elas variam de fabricante para fabricante, no caso do busway. Então, nesse caso aqui, nesse fabricante, foi necessário o uso dessas peças aqui, e aí esse aqui foi o custo final da solução de busway, tá? De acordo com aquele trajeto lá que a gente viu no projeto, tá? Então, 123.904 foi o valor do material dessa proposta. Isso aqui está excluso, ó, montagem, instalação de dutos e barramentos. Mão de obra está excluso desse valor aqui, tá? Não só mão de obra, mas também outros serviços aí adicionais, né? Acompanhamento de montagem, comissionamento, teste, tarará. Tudo isso aí está fora do escopo. Aqui a gente está considerando só mesmo o material. Então a gente vai pegar aqui o custo aqui desse material e a gente vai colocar lá na nossa planilha. Bem aqui. Para a mão de obra, vamos considerar aqui 15% desse valor. Tá? Totalizando aqui o custo de uma solução para o uso de busway de R$ 142.489,60. O busway, como ele já é rígido, ele não vai precisar de infraestrutura, de nada disso. Né? Ele vai precisar só dele mesmo e da mão de obra especializada para fazer a montagem do trecho ali do busway. Mas o busway, nesse sentido assim, ele acaba você precisando de pensar em menos coisas, né? Fala ali com o fornecedor, envia ali para ele qual é o trecho lá que você quer orçar, ele te envia, já vai te mandar o preço certinho de todas as peças que você vai precisar para fazer a montagem desse busway, tá? Então aqui, ó, fazendo o nosso comparativo final, o valor, né, da solução utilizando cabos seria de R$ 165.566,76, enquanto que o custo para a utilização do busway seria de R$ 142.489,60. E, portanto, seria aí uma diferença de 13%, né? Em torno de 13% aí o busway estaria saindo mais barato do que a utilização de cabos nessa situação, tá, gente? Sem sombra de dúvidas, em uma situação como essa aqui, feita esse comparativo, eu estaria optando por utilizar o busway, tá?